Renato deixa o Vasco e Cruz Maltino vira a chave para a definição de novo comandante para o restante de ano de 2026. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Se o Vasco já enfrentava problemas em relação à busca por reforços para esse segundo semestre de 2026, agora terá que executar mais uma busca. Isso porque o Cruz Maltino, na noite da última quinta-feira, anunciou a saída de Renato Gaúcho do comando técnico da equipe profissional, e com isso chega ao fim a terceira passagem do treinador pelo clube. A decisão acontece durante a pausa da Copa do Mundo, um momento visto como ideal para mexer no planejamento do futebol. Essa saída não veio do nada, já havia muita pressão nos bastidores e mais cedo houve-se a informação de que Renato corria um risco real de demissão. A diretoria discutia o futuro do técnico enquanto os resultados ruins do Campeonato Brasileiro aumentavam a preocupação. O time ocupa a 17ª colocação com 20 pontos e isso deixou a situação ainda mais pesada. Além dos resultados, havia desgastes com maior parte do elenco. Alguns jogadores não gostaram das falas feitas por Renato em entrevistas coletivas, principalmente quando ele expôs questões internas do grupo. Já tinha também existido um desconforto antes, quando comentários sobre a adaptação dos atletas colombianos geraram incômodo nos bastidores e acabaram criando um atrito com Marino e Inestrosa. Mas o estopim foi outro. Renato deixou claro que estava insatisfeito com a falta de reforços prometidos pela diretoria. Pediu pelo menos 3 jogadores para chegar e brigar por titularidade, mas o clube não conseguiu avançar em nenhuma negociação para a janela do segundo semestre. Depois da derrota de 3-0 para o Bragantino, a relação piorou de vez. O treinador foi muito xingado pela torcida, ficou irritado e até pensou em sair naquele momento. Foi convencido a continuar por dirigentes e jogadores, mas deixou uma condição muito clara: precisava de reforços. Entre os pedidos estavam um zagueiro, um meio de campo e também um atacante, todos prontos para chegar e jogar. Era isso o pedido feito por Renato. A diretoria ainda tentou se mexer com Admar Lopes na Europa, buscando opções, mas nenhuma contratação saiu do papel. Diante disso, Renato entendeu que o prazo já havia acabado. Agora o Vasco volta sua atenção também para um novo comando e para a reorganização do departamento de futebol. A equipe agora procura por reforços e também por um novo treinador, já que a saída de Renato marca também o fim de um ciclo cercado de expectativa, pressão e também uma frustração no fim das contas. Antes da volta das competições, o clube precisa decidir rápido quem vai assumir a missão de tentar tirar o Vasco dessa situação. Depois da saída do Vasco, o Renato Gaúcho decidiu falar em sua rede social e deixou um recado cheio de emoção e agradecimento em relação à sua última passagem pelo Vasco. A mensagem mostrou bem o clima de despedida e que foram também meses de entrega, cobrança e muito trabalho dentro do clube. O técnico destacou que viveu um período intenso, sempre tentando honrar a instituição e a torcida, e que, segundo ele, é maravilhosa e faz parte de tudo que acontece no dia a dia do Vasco. Renato também fez questão de agradecer ao presidente Pedrinho pela chance de comandar um clube tão grande. Esse ponto é importante porque mostra que mesmo com o fim do trabalho não houve nenhum sinal de desrespeito na saída. Pelo contrário, o técnico deixou claro que reconhece a oportunidade que recebeu e valoriza isso. Outro trecho forte da mensagem foi o elogio ao elenco. Renato agradeceu aos jogadores pelo empenho nos treinamentos e nas partidas e disse que o grupo é formado por homens e que a relação com todos sempre foi muito boa, tirando também todo aquele fator que se falaram sobre um possível desgaste de Renato com o elenco do Vasco. Isso ajuda a mostrar que, apesar da pressão e dos problemas que apareceram durante o caminho, o ambiente interno, de acordo com Renato, teve momentos de união e respeito. Ele também fez questão de lembrar dos funcionários do clube que receberam um agradecimento especial. Renato citou o carinho e o respeito e o esforço diário de todos que trabalham pelo bem do Vasco. Ou seja, a despedida não foi só falando sobre o plantel do Vasco em relação ao futebol, mas também sobre todas aquelas pessoas que fazem o Vasco no dia a dia. No fim, o técnico resumiu tudo de uma forma muito simples. O futebol é assim mesmo, cada ciclo chega ao fim,
mas o Vasco, segundo ele, sempre terá um lugar especial no coração. A fala deixa claro que a passagem acabou, mas a ligação com o clube não foi apagada, o técnico encerrando a sua terceira passagem pelo Gigante da Colina. Pelo que tem sido falado, o Vasco não deve ficar muito tempo sem um treinador. Isso porque a demissão de Renato Gaúcho, que aconteceu na noite desta última quinta-feira, mas o Vasco não quer ficar sem técnico por muito tempo. Isso é algo óbvio, pois já na próxima semana o seu elenco se reapresenta para novamente iniciar as atividades. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o Vasco já estaria muito mais próximo de acertar com um novo comandante. A expectativa é forte de que o escolhido já esteja treinando o time na reapresentação que acontece na próxima segunda-feira, dia 22. Ao que parece, a diretoria tem buscado agilizar o mais rápido possível essa busca por um novo treinador para que consiga assim fazer com que os jogadores já tenham um contato inicial com o novo técnico e que inicie toda uma missão de fazer com que o Vasco melhore nesse segundo semestre, tirar o time da zona do rebaixamento após encerrar esse ciclo de Renato Gaúcho com 9 vitórias, 6 empates e 7 derrotas nos 22 compromissos em que ele esteve comandando o Vasco e deixando a equipe na 17ª posição do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que a saída de Renato não foi apenas pela causa dos resultados, mas também em relação a algumas promessas que não foram cumpridas. Agora a busca pelo substituto está em andamento. De acordo com a ESPN, a gestão vascaína prioriza a contratação de um treinador estrangeiro dessa vez. Um dos nomes que entraram na pauta é o de Hernan Crespo, ex-São Paulo. Argentino recebeu uma consulta por meio de um intermediário do clube, mas ainda não existe uma unanimidade internamente sobre seu nome. Crespo está livre no mercado desde março e acumula experiências em clubes da Itália, Argentina, Emirados Árabes e Catar, além do Brasil, onde já comandou a equipe do São Paulo. Foram 47 jogos com 23 vitórias no seu último trabalho, 6 empates e também 18 derrotas durante a última passagem do técnico argentino no futebol brasileiro, que foi justamente pela equipe paulista. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais, estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.